Pessoal, tempo que eu não posto vídeo, né? Na verdade, a explicação mais óbvia é isso. Eu tô tendo que gravar agora com o celular, porque eu tô sem câmera e tudo mais. Então, realmente, o atraso tem um pouco a ver com isso, com o equipamento. Mas vamos lá, pessoal. O EDV, como diz o nome, estilo de vida, ele é um vlog. E muitas das vezes eu posto o que eu tô passando. Situações de vida realmente como um blog. E dessa vez eu resolvi falar sobre paternidade. Uma palavra vinda do latim que se chama pater. Por que eu resolvi falar de paternidade? Porque muitos dos resultados negativos e positivos da minha vida têm sido relacionados à paternidade. A paternidade tem um dever que não é exercido por muitos. Hoje à tarde estava vendo um filme que ele exemplificou tudo o que eu quero falar agora, que foi um pai que ele abandonou os seus filhos junto com a sua esposa. E a pior parte não é essa, porque ele simplesmente abandonou a sua esposa e seu filho, mas sumiu, sem nenhum auxílio financeiro ou qualquer situação. E não dado por pior, os seus filhos acham que ele faleceu. E a mãe não tem coragem de explicar tudo o que aconteceu e tudo mais. E eu fiquei pensando, o que seria do futuro daquelas crianças? Entendeu? E ele simplesmente só deixou um bilhete. Simplesmente foi. E seus filhos imaginando variadas coisas. Hoje em dia nós teremos um mundo muito melhor se a paternidade tivesse sido exercida da forma correta. Jesus Cristo, toda vez que ele tinha um problema, ou tivesse uma aflição, ou uma angústia próximo a chegar, ou que ele já estivesse dentro do momento, ele sentava e conversava com seu pai. E Deus sempre exerceu a sua paternidade, tanto com Jesus Cristo quanto conosco, de uma maneira assim grandiosa. Eu chego a dizer até absurda, porque eu nunca vou conhecer um pai tão lindo, tão perfeito e tão bondoso quanto Deus. Mas essa não é a nossa realidade. Hoje em dia nós temos pais que utilizam palavras agressivas, como eu não queria você, eu vou te matar, eu queria um menino ou uma menina. Pais que abandonam seus filhos em meados de 1 a 2 anos de idade ou até mais velhos, e tornando situações totalmente piores, sem nenhum auxílio financeiro para tanto mãe e quanto filho, ou filhos, né? E mais tarde toda essa situação se complica, porque a mãe, por mais que ela seja um pai ou uma mãe, existem momentos da vida em que somente um pai consegue representar ou exercer tal tarefa. Como por exemplo um menino. Dependendo da sua juventude, existem muitas coisas que um pai realmente vai ter que conversar com ele, descobrir e tudo mais. Só que ao contrário disso tudo, a gente só encontra palavras agressivas. Às vezes eu levo a crer também que às vezes seria até melhor se o nosso pai, dependendo do pai, ele não tivesse nem existido. É estranho dizer isso, mas é por realidade. Porque às vezes nós temos um pai e ao mesmo tempo não temos. Eu digo isso pelo simples fato que eu vejo pessoas vivendo dentro da mesma casa com seu pai, ou não dá valor pro pai, o contrário de muitos que não têm dele dariam, ou o pai não dá valor ao seu filho, utilizando palavras totalmente agressivas, como citei há um tempo atrás. Nós poderíamos ter muitos sucessos, pessoas bem-sucedidas, felizes, que se não fosse pela falta de carinho e atenção. Você não precisa ser Deus. É só acordar e deixar o seu filho olhar para o lado e ver que o vizinho não é um pai melhor, que você é o Iron Man dele, que você é o super-homem dele. Eu acho que a dificuldade está realmente na realidade. Porque se as pessoas entendessem o sentido de pater, de pai, eu acho que muitas das coisas não viriam a acontecer. Às vezes o seu filho seria mais forte. Às vezes o seu filho teria onde se apoiar ou onde recorrer. Eu já me deparei em muitas situações da minha vida que eu
tentei buscar a imagem de pai e não consegui encontrar. Recentemente eu tive uma situação em que, se meu pai tivesse exercido o papel dele muito menos, bem menos que Deus, eu acho que eu estaria numa situação bem diferente nesse exato momento. Mas eu não sei se eu posso julgá-lo ou se eu posso, na verdade, cobrar dele, pois eu não sei o que foi dado a ele, não sei se ele recebeu carinho, eu não sei se ele sabe o que é carinho. Mas, diferente de qualquer pensamento, o meu filho, ele tem que ter de mim diferenças que meu pai não me mostrou, meu pai não me ensinou. E eu sei que essas diferenças fazem total diferença na vida do meu filho. Hoje em dia eu me vejo como um rapaz multitarefa. E às vezes eu fico pensando, e se meu pai não tivesse me abandonado aos 2 anos de idade e tivesse exercido a paternidade dele, como muitos pais deveriam ter feito e não fez? E essa dúvida às vezes fica na minha cabeça pairando. E eu queria às vezes entender, como muitas das pessoas às vezes querem entender e não conseguem. Mas o meu resumo de toda a ópera é que às vezes suas palavras, pai, pode abençoar ou amaldiçoar a vida do seu filho. Você é o profeta sobre a vida dele. Não deixe que mais tarde qualquer situação que venha agregar na vida dele, ou que venha acontecer na vida dele, seja culpa sua, pelo seu dever de não ter sido cumprido. Não deixe que seu filho tente buscar uma paternidade fora de sua família, uma paternidade que ele nunca vai achar nas drogas, uma paternidade que ele nunca vai achar nos braços de qualquer outra pessoa. Às vezes o seu filho só está querendo um abraço. E que dificuldade tem nisso? Que dificuldade tem agora você sair de frente do computador, na sala, na cozinha, onde você estiver, ou gravar um Snapchat, só um Snap pro seu filho dizendo te amo. Eu gosto muito de uma frase do Projota que diz: você já disse eu te amo hoje pra alguém? Então como quer que alguém te diga em retribuição? Eu sempre levo essa frase pra mim em relação ao meu filho, que eu digo pra ele: papai te ama, e logo em seguida ele vem: te amo. E isso não tem preço. Eu te digo uma coisa, meu pai, eu digo isso a público explícito, que ele realmente nunca fez o papel de pai dele. Não fez metade do que eu disse pra você como pai fazer. Só que eu o perdoo por isso, apesar de eu sofrer muito com isso. Mas eu o perdoo por isso e digo a ele: te amo. Eu tenho tatuado o nome do meu pai aqui. Eu tenho tatuado o nome dele porque eu amo. Mas eu acho que ele nunca teve a dimensão do que as atitudes dele, os erros dele acarretassem em minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Então não deixe essa oportunidade passar, não. E nunca se esqueça dessa frase: suas palavras podem abençoar amanhã ou amaldiçoar a vida do seu filho. Seja profeta sobre ele.